Agora vai. Estamos vivendo um tempo de muitas incertezas. Será que nunca mais vamos nos sentir seguros? Será que tudo isso não vai passar? E se quando tudo isso passar, a minha vida nunca mais for a mesma? Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ansiedade. Eu deixei uma pesquisa no meu Instagram e o tema vencedor foi a ansiedade, né? E eu falei pra vocês que eu tinha uma surpresa, e a minha surpresa é a minha esposa. Consegui com muito sacrifício fazer ela gravar esse vídeo comigo, porque ela tem um material muito bom pra passar pra gente, né? E para que a gente tome as devidas precauções, a gente primeiro precisa entender o que é a ansiedade, né? Amor, conta pra gente, o que realmente é a ansiedade? A ansiedade, falando uma frase bem simples, é a incapacidade de viver no presente. Então a pessoa ansiosa, ela tá sempre preocupada com alguma coisa que vai acontecer, seja daqui 2 horas, algumas semanas, meses ou anos. A cabeça dela fica a mil e ela não consegue prestar muita atenção no que ela tá vivendo e nem viver plenamente as coisas que ela vive. Ela não consegue ser plenamente feliz em nada, porque ela tá sempre pensando naquilo que vai acontecer no futuro. A ansiedade, ela é uma emoção secundária, ou seja, ela é uma filhinha do medo. O medo é uma das nossas emoções primárias. Para entender um pouco melhor o que é uma emoção primária, a gente pode lembrar daquele filme Divertidamente, que na cabeça da menina tem lá as emoções primárias, né? O medo, a raiva, o nojinho, a alegria, a tristeza. Todas essas são emoções primárias que nos causam emoções secundárias. O medo, ele pode nos causar emoções boas, como por exemplo, a precaução. Se aparecer um tigre aqui na sala agora, provavelmente eu e o Cauê vamos sair correndo, porque vai acionar a nossa precaução, o nosso estado de alerta. Então o medo, ele salva muito as nossas vidas no decorrer de toda a história e muito provavelmente por causa dele que a gente está vivo até hoje. Só que a ansiedade, ela não tem essa face boazinha igual o medo. Todas as faces da ansiedade são ruins e a ansiedade, ela sempre nos causa coisas muito ruins em nosso coração, no nosso físico, enfim. Legal. Amor, e o que a ansiedade, o que uma pessoa ansiosa ela sente? Então, uma pessoa ansiosa, ela pode sentir sintomas físicos quando ela está em crise de ansiedade. Então, o mais comum é que sinta falta de ar, dor de barriga, sensação de quase morte. A pessoa sente como se ela estivesse para morrer. Mas esses não são todos os sintomas e cada pessoa pode sentir algo diferente. Por exemplo, eu já tive crise de ansiedade e eu nunca senti falta de ar. O que eu sinto é um frio na barriga, não é dor, é um frio na barriga, uma angústia no peito e uma sensação de sair correndo, uma vontade de sair correndo. Então cada pessoa pode sentir de uma forma diferente. Eu mesmo sinto assim uma sensação de morte, que meu coração vai acelerar a ponto de parar, né? Então realmente são sensações, né? São coisas diferentes, né? Nem todas as pessoas são iguais às outras, né? Exatamente. E acho que é importante também a gente lembrar que pensamentos, eles nos levam a ter sentimentos. Então, pessoas ansiosas, elas têm pensamentos muito catastróficos e generalizadores. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos supor, que eu sei que é uma coisa que o Cauê nunca fez, que ele vai fazer agora uma aula de pintura. E logo na primeira ou segunda aula, bem no comecinho, ele tem uma dificuldade muito intensa ou acontece alguma coisa na aula que não dá certo. Então, sendo uma pessoa ansiosa, provavelmente vai passar pela cabeça dele que eu não deveria fazer isso, jamais vou conseguir aprender uma coisa nova, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu sempre me dou mal no que eu tento de diferente, enfim, essas palavras sempre, nunca, jamais, palavras que generalizam muito, elas aparecem muito em pensamentos de pessoas que são ansiosas. Então as pessoas ansiosas, elas têm também uma propensão a serem pessimistas. E acho que também é importante a gente lembrar que a ansiedade, ela é uma preocupação e geralmente é uma preocupação sobre algo que a gente não pode controlar. Então, por exemplo, as perguntas que a gente iniciou o vídeo sobre a pandemia, o coronavírus e tudo,
Elas são perguntas de alguém que está passando por algum nível de ansiedade, sim, o que também é natural por conta do que a gente está vivendo. Porém, elas se referem a algo que a gente não pode controlar. A gente não tem como ter a cura desse vírus, a gente não tem como saber como vai ser a economia daqui uns meses, a gente simplesmente não sabe quando tudo isso vai acabar. Pode ser amanhã, pode ser daqui a algum tempo. Então, geralmente as pessoas ansiosas, elas se preocupam sobre algo que não está sobre o poder dela, está fora do alcance das mãos dela. Certo. E a ansiedade, amor, ela tem faixa etária? Não, a ansiedade não tem faixa etária. Crianças podem ser muito ansiosas, adultos, idosos, enfim, cada um de acordo com o círculo dela, né, de convivência, das preocupações delas. Então, uma criança pode estar preocupada com uma prova, um adulto provavelmente com o sustento da família, enfim, cada um tem o seu tipo de preocupação. E é importante também lembrar que às vezes a pessoa, ela tá preocupada com algo que tá dentro do poder dela, ela tá muito ansiosa sobre aquilo, só que a ansiedade, ela é tão forte que ela acaba paralisando a pessoa. Então, por exemplo, um adolescente, um jovem que tem uma prova muito importante amanhã, essa pessoa, ela tá tão ansiosa, tão preocupada com essa prova, que ela não consegue nem se mexer para ir estudar. Então, a ansiedade, ela pode ter esse efeito paralisante e fazer com que a pessoa acabe postergando muito os objetivos da vida dela e até se dando mal em muitas coisas. Legal. E o que a Bíblia fala sobre a ansiedade? O que a gente primeiro precisa entender é que perguntas como o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, será que eu vou namorar, será que eu vou casar, que faculdade eu vou fazer, isso nos traz uma certa inquietação e nos faz querer ter um controle sobre todas essas coisas, né? E o controle em si, ele não é de um todo ruim, né? Porque ele nos traz o planejamento, a organização, né? A gente fazer as coisas da forma certa. Agora, se as coisas que eu planejo, se as coisas que eu organizo não saem da forma que eu planejei, isso me traz ansiedade? Isso tira a minha paz? Se sim, aí nós temos um problema, porque na verdade nós não somos livres, nós estamos sendo escravos da ansiedade, escravos dos nossos sentimentos, né? E aí a gente entende que antes de existir a crise de controle, existe uma crise de identidade. Porque o único ser capaz de organizar, de planejar, de ter uma vontade boa, perfeita e agradável, esse ser é Deus. E quando a gente tenta ser Deus, nós estamos querendo ser aquilo que nós não somos, né? Em Salmos 118 vai nos dizer assim: esse é o dia que o Senhor fez, por isso regozijemos, nos alegremos nele. Então é a gente viver um dia de cada vez, entender que é o único ser que vai conseguir fazer as coisas de uma forma perfeita, que na primeira vai sair da forma que ele realmente quis. Esse ser é Deus. E o que a gente realmente precisa fazer para que a gente possa melhorar, né? Para que a gente possa controlar a nossa ansiedade? A primeira coisa, gente, é a oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos nos apegar ao nosso Deus através da oração, né? Eu costumo dizer que a oração é uma forma que nós falamos com Deus, uma forma que Deus nos escuta, né? E a palavra é a forma que Ele fala com a gente. Não que Ele não possa falar com a gente através da oração, porque Ele pode, Ele é Deus. Mas a oração nos faz nos abrirmos, né, com Deus realmente, né, amor? Então é realmente isso, aquele negócio em Mateus 6, versículo 6, né? Tu, quando orares, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, fale com o seu pai que está em secreto, e o pai que te vê em secreto te recompensará. Então é a gente ter essa vida de oração. E a segunda coisa é a gente realmente nos apegar na palavra. A palavra de Deus, ela está cheia de coisas que realmente nos faz ficar mais calmo, mais em paz, né? Lá em Filipenses 4 vai falar que é a paz que excede todo o entendimento, né? Em Mateus, eu até gostaria aqui de ler para vocês em Mateus versículo 6, capítulo 6, a partir do versículo 31 vai dizer: portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que nós vamos vestir, né?
porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu tenho um colega, um amigo, né, um irmão, que foi o nosso padrinho de casamento também, né? E ele sempre fala que ele sofria muito com ansiedade. Uma palavra que falou com ele foi de um pastor, quando o pastor pregou sobre viver um dia de cada vez, né? Então a gente tem que ter realmente esse cuidado, esse zelo com a palavra. Lá em Mateus 11 vai falar assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, né? Então Jesus já estava dando pra gente dicas, conselhos de numa certa ansiedade a gente realmente buscar, lançar sobre ele. Lá em 1 Pedro vai dizer: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então a primeira coisa é orar, a segunda coisa é a palavra de Deus, e a terceira coisa, realmente nós entendermos que nós somos filhos de Deus, né? Como eu falei lá em 1 João, ele vai falar: vejam como é grande o amor do Pai que nos concedeu sermos chamados de filhos, pois de fato nós somos filhos, né? Então a gente precisa entender que a nossa identidade é a identidade de filho, né? E que só Deus vai conseguir fazer tudo de uma forma boa, perfeita e agradável. E muitas vezes nós não vamos conseguir, mas isso não tem que tirar a nossa paz. Amém, pessoal? Eu espero que realmente, né, essa palavra tenha chegado ao coração de vocês, né, e que vocês possam realmente ficar em paz, né? Para complementar um pouquinho, né? Óbvio que a gente é cristão e a gente acredita que na palavra de Deus existem todas as instruções que a gente precisa para viver. Tanto que o Cauê citou várias passagens bíblicas que falam sobre ansiedade e também dão soluções para a ansiedade. Mas é importante a gente lembrar que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e que toda sabedoria vem de Deus. Então, se Deus deu sabedoria para os médicos e psicólogos cuidarem da gente, também é para a gente se utilizar dessas ferramentas, porque eles são ferramentas de Deus nas nossas vidas. Não importa se são cristãos ou não, toda sabedoria vem de Deus. Então, eles podem ser usados para nos ajudar. Eu já li alguns livros de psicologia, faço terapia também, e algo que eu aprendo muito é que o que tem no livro de psicologia tem na Bíblia também. Só que o livro acaba ajudando mais em algumas circunstâncias, porque ele dá um manualzinho de instrução mais detalhado. Por mais que a Bíblia seja completa e maravilhosa, ela nos dá um norte, né? Sendo que esse norte, ele pode nos levar a determinadas ações ou meios de sair da ansiedade, dependendo da época que a gente vive, do problema que a gente está passando. Então é muito importante, de verdade, que quem tem principalmente crise de ansiedade procure um profissional. Gente, não tem nada no mundo que substitua isso. Deus ajuda e se Ele quiser Ele pode te curar sim, ó. Mas o que a gente tem aprendido já tem algum tempo é que Deus ele trabalha com processos. E às vezes é um processo na sua vida que você precisa passar e que você precisa aprender. E às vezes o que você precisa aprender vai ser apontado por um psicólogo, que pode ser uma ferramenta de Deus. Então realmente as duas coisas andam juntas, né, amor? A gente precisa ter esse controle. Você pensar assim, que procurar um psicólogo é algo de doido, é algo de gente que tá totalmente fora de si. Não é. Isso na verdade é um grande preconceito com uma profissão tão linda e abençoada por Deus. Sim, nós devemos procurar a igreja, procurar os nossos líderes, procurar os nossos pastores, se nós estivermos passando por isso, sim, mas nós também devemos, procurar um profissional da área, né, e passar com um psicólogo. Isso não é vergonha para ninguém, né? E o psicólogo é muito importante, sim, com certeza. Só que também é importante passar no médico, fazer uma bateria de exames. Eu tenho uma prima que ela estava com sintomas de depressão e quando ela foi fazer uma bateria de exames, ela descobriu que era porque a vitamina D dela estava baixa. Ela tomou a vitamina e ficou bem.
Então, é claro que quando você tem crise de ansiedade, depressão ou qualquer problema psicológico, o inimigo ele acaba te afundando muito mais nisso e acaba atingindo o seu espiritual de alguma forma. Mas nem sempre o espiritual é a raiz principal. Às vezes, você ter um problema espiritual por conta da ansiedade, na verdade não é a raiz, é a consequência. Então, gente, vamos cuidar do nosso emocional. A gente tá numa geração que tá precisando muito cuidado emocional. Procura psicólogos, conversar também com os líderes, pessoas de cabeça aberta, de mente que não é fechada, para que consigam te ajudar, te orientar da maneira exata do que você deve fazer. Com certeza, pessoal. E eu quero orar pela sua vida. Amém? Deus, eu oro por cada vida que está nos ouvindo agora, que o Senhor possa abençoar e que, em primeiro lugar, Senhor, elas venham entender que elas são filhas e filhos do Senhor, que o Senhor é um Pai que está cuidando delas, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, lançar sobre Ti toda a ansiedade para que eles possam realmente sentir paz no coração deles. E que também, Senhor, eles possam receber a coragem, Pai, a força em procurar um profissional, em se cuidar, Deus. Eu oro por cada vida, Pai, que está realmente aqui nos ouvindo e que precisa de ajuda na ansiedade, Senhor. Em nome de Jesus, visita cada pessoa, Senhor. É o que nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado por esse momento que nós passamos juntos. Curta esse vídeo se você gostou, compartilha com o tio, com a tia, com o pai, com a mãe, com o vizinho. Curta ele, comenta, me segue lá no Instagram, nas minhas redes sociais, deixa o seu likezinho aí, né, pra gente, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo e bora aprender com Jesus. Um beijão pra vocês, Deus abençoe, tchau!